Passo a palavra nesse momento ao senhor Carlos Guimarães Júnior, vice-presidente da FECO Combustíveis. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o senador Paulo Paim por essa audiência pública. Eu acho que é muito importante a gente falar da condição de saúde do trabalhador brasileiro. Eu fui presidente durante 3 anos de uma empresa que fazia validação de droga para a indústria farmacêutica americana e europeia na área de oncologia. Durante 3 anos eu presidi essa empresa e o fundador da empresa era um médico cirurgião oncológico. Então, durante 3 anos, eu lidei diariamente com pacientes de câncer de todas as idades, desde adolescentes, crianças, até pessoas idosas. A gente tinha uma opção terapêutica para casos graves, que eram casos que já não tinha tratamento no Brasil. E nessa minha experiência lá, eu pude verificar que a principal causa de morte de câncer no Brasil, primeiro, é o sol. Câncer de pele. Acomete muita gente, a gente precisa usar protetor solar. O segundo é bebida alcoólica. Mata muito. O terceiro é o tabagismo. Nem se fala, todo mundo já sabe disso. Só que essas são opções individuais, né? A gente pode não beber, a gente pode passar o protetor solar. Eu saio de casa todo dia, sou careca, a gente sai de casa todo dia com a cabeça protegida aqui. Agora, quando a gente está falando de trabalho, de trabalhador, aí é já diferente. Aí já não é uma opção individual. Aí a gente tem que falar de legislações, a gente tem que falar de proteção ao trabalhador, a gente tem que falar de um ambiente de trabalho seguro. Isso a gente precisa falar. Tá? Alguns palestrantes antes aqui falaram que a gente tem que valorizar o que é nosso. Precisamos sim valorizar o que é nosso. O etanol é um grande produto. A extração de petróleo em águas profundas, nós somos líderes. Nós temos muita coisa boa. Nós temos que sim valorizar o Brasil. Mas também a gente não pode achar que só o que é nosso é bom. Nós temos, para falar de legislações de proteção ao trabalhador, nós temos que ser pragmáticos e inteligentes. Nós temos que buscar o que existe no mundo de proteção ao trabalhador, o que existe no Brasil, buscar as pesquisas internacionais e buscar também as pesquisas nacionais para nos proteger. Né? Então, eu estou aqui hoje defendendo a classe do que eu entendo, que são dos frentistas, dos pequenos empresários de postos de gasolina. Eu não consigo falar do setor petroquímico, do setor de vocês, do upstream, né? A gente fala que o upstream é quando estão tirando da terra e o downstream é a venda de combustível. Isso eu não consigo falar, eu tenho certeza que é uma atividade muito mais complexa, de muito mais risco, não só de benzeno, mas também todos os riscos foram colocados aqui, de circo cardiano, né? Da hora que você dorme, ficar lá isolado, enfim, é bastante complexo. Do posto de gasolina eu posso falar bem, porque eu abasteço o carro há 31 anos. Eu tenho um posto de gasolina. Hoje estou como vice-presidente da FECO Combustíveis, mas eu trabalho todos os dias num posto de gasolina e não tem um só dia que eu não abasteço um carro. E o que eu posso dizer do meu setor para vocês? Mudou muito quando eu comecei. Quando eu comecei, a gente abria o tanque e cheirava a tampa para ver qual que era o combustível. No final do meu expediente, a minha mão estava suja, eu lavava com gasolina, como foi falado aqui. E hoje? Hoje não é mais assim. Hoje nós temos leis que foram feitas aqui, que protegem o trabalhador, por exemplo, que é o abastecimento até o primeiro clique, porque também a gente ficava cheirando, né? Não era assim? A gente ficava cheirando lá. Poxa, peraí, deixa eu ver se está completando. Não, hoje você coloca o bico, sai, vai lá na frente vender um outro produto e o abastecimento está ocorrendo ali de forma automática. Então, as coisas se modernizaram muito nos postos de gasolina hoje. E aí, eu faço um convite aqui, a gente não pode generalizar. A gente precisa ter leis específicas para cada tipo de trabalho. O setor petroquímico exige uma legislação. Ele está exposto a riscos diferentes do risco de um frentista. Se é possível mitigar a quantidade de benzeno, como foi falado aqui, se é possível, eu até busquei, na Noruega continua 1% também. Se é possível que a petróleo reduza isso para 0,1%, que a petróleo o faça. É diferente do petróleo de um posto de gasolina. É completamente diferente. Você sabia, eu vou dar um dado que vocês vão ficar assustados. O lucro da Petrobras, sozinha,
é maior do que o lucro dos 44 mil postos de gasolina juntos. Vou repetir, só a Petrobras, o lucro que ela tem, se somar todos os 44 mil pequenos empresários, que o dono de posto é um pequeno empresário, o lucro da Petrobras é maior do que todos os lucros dos postos. E aí, nós temos que tomar cuidado ao fazer a legislação que precisa proteger o trabalhador. Sim, se é possível mitigar que não tenha benzeno na gasolina, que ela tenha 0,1, ótimo. Mas a exposição do trabalhador hoje num posto de gasolina, segundo os dados da ANP, 70% da nossa venda hoje, ela é diesel e etanol, que não tem benzeno. Sobrou 30% da gasolina. A gasolina de hoje é diferente da gasolina lá atrás, que a gasolina hoje tem 30% de etanol. O ambiente de trabalho de um posto de gasolina é completamente aberto, arejado. Não estou falando que não tem, tem sim, mas eu estou falando que os riscos hoje são diferentes do que eram no passado e são completamente diferentes da atividade que vocês, senhores, desempenham. E a gente precisa trabalhar isto de forma diferente. Além disso, hoje, o frentista tem exame de sangue semestral para ver leucopenia, plaqueta, que é a primeira coisa que é afetada quando você tem exposição ao benzeno. E, além disso, nós temos uma rotatividade que hoje um frentista fica, em média, 4 meses num posto de gasolina. O que antigamente a pessoa fazia uma carreira de 30 anos num posto de gasolina. Hoje, o ciclo é de 4 meses. E por que eu falo isso? Porque eu tenho muito medo, Arraes. Eu fui um defensor por vários fóruns no Brasil do atendimento, do serviço atendido. Diferente, hoje na Europa não existe mais serviço atendido. Na América Latina, eu sou speaker da Fé Combustíveis na América Latina e todos os países estão indo para o self-service. A Argentina foi há 2 meses para o self-service, o Chile está no self-service há 10 anos. E eu sempre defendi aqui o serviço atendido. Eu acho que o serviço atendido é melhor. Eu acho que o brasileiro gosta do serviço atendido. E se a gente colocar, talvez, a categoria de frentistas junto com a categoria do petroleiro, talvez a gente esteja acabando com a categoria de frentista no Brasil. Esse é o meu convite. Eu estou falando aqui, veja bem, minha primeira fala, temos que defender o trabalhador, não podemos ter exposição ao benzeno, nós temos que cuidar da saúde do trabalhador. Mas vamos ser pragmáticos. Qual é a exposição que o petroleiro tem? Qual a exposição que uma refinaria tem? Qual a exposição que o trabalhador tem numa base de combustível? É completamente diferente de um frentista que está num posto de gasolina. Eu sou frentista, abasteço carro há 30 anos. Não tem um dia que eu não abasteça carro. Inclusive, às vezes, ao sábado e domingo, eu vou no posto e está cheio lá, eu sempre abasteço, porque eu estou tendo dificuldade em contratar frentista. Hoje, no nosso setor, a gente não consegue contratar frentista, a gente não consegue completar o quadro. Então, a colocação que eu ponho para os senhores aqui, para essa casa, precisamos proteger os trabalhadores, isso é inegável, e analisar cada um desses setores, e não querer criar uma regra para a área de extração, refinaria, distribuição e posto. O posto é diferente. Então, mais uma vez, agradeço a possibilidade de participar aqui com vocês e parabenizo o senador Paulo Paim por essa iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, meus cumprimentos. Seu Carlos Guimarães Júnior, vice-presidente da Fé Combustíveis, que expressou aqui o seu ponto de vista e falou um pouco da sua experiência. Passo a palavra agora ao senhor Bernardo Souto, representante da CNC, no grupo de trabalho do benzeno e do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia, Rogério. Bom dia aqui, o Bahia, que está lá no grupo, o Zé Luiz, que está lá no fundo. Eu acho que é muito... E o Cadu, que abriu a nossa reunião. Acho que é muito importante o diálogo, né? Por óbvio, o nosso ponto de vista é divergente, mas nem por isso a gente vai deixar de dialogar e buscar um entendimento, né? Eu acho que é importante a gente ter esse entendimento. E eu vou falar um pouco sobre a exposição do benzeno no posto de gasolina, né?
Está aí minha formação, eu não vou ficar lendo por causa do tempo, mas eu sou advogado, engenheiro. Estou lá no Conselho Nacional, na Câmara Técnica de Qualidade, já há 17 anos. Passei por Dilma, Bolsonaro, Temer e agora o presidente Lula. E faço parte da comissão do benzeno. O benzeno está aí e o que eu falo é que a maioria dos países entende que existe um limite de exposição ocupacional. A legislação da maioria do mundo entende que tem um limite para benzeno. E existe benzeno no posto de gasolina? Existe. Mas as concentrações são inferiores ao limite legal. E como o Cadu falou aqui, existe uma mudança. A exposição do risco do trabalhador há 10 anos no posto de gasolina não é a mesma de hoje. Existe um aumento do percentual de etanol na gasolina, atualmente é 30%. E existe uma tendência de troca de gasolina pelo etanol. Está aqui um dado da EPE, Empresa de Pesquisa de Energia do Brasil, é um dado do governo. Gasolina e etanol, se você pegar o acumulado de 2024 a 2026, o etanol subiu 27 vezes o consumo da gasolina. Isso tudo impacta no ambiente de trabalho. A exposição ao risco do trabalhador num posto de gasolina, ela vem diminuindo. Mas a gente tem o benzeno no posto. Só que, como outros pesquisadores falaram, nós também temos o benzeno em outros lugares. Está aqui uma imagem, só para ver. A gente tem benzeno na casa da gente, quando a gente pinta. 4.000 ppb de benzeno. Quando a gente fuma, não está dando para ver direito ali, mas é 3.000 microgramas por dia de benzeno que um fumante está exposto. Produto aerosol tem benzeno. Em 2011, a Anvisa baixou uma regulamentação porque tinha benzeno no refrigerante. E ela limitou o valor do benzeno no refrigerante. A Anvisa não retirou o benzeno, porque existem questões tecnológicas. Várias vezes, nas nossas discussões lá na comissão do benzeno, eu falo, existe limite de benzeno na água. A água que a gente bebe. O Ministério da Saúde recomenda não ter o benzeno, mas aceita um limite de 5 microgramas num litro na água que a gente bebe. Eu não coloquei aí, mas tem regulamentação da Anvisa em remédios, que espelha o que tem fora também. Então, o que a gente defende, o setor defende? Que exista um limite ocupacional, o LEO. Quando a gente resgata a legislação, em 1995, o Brasil adotou o VRT, que foi uma legislação importada da Alemanha. Em 2005, a Alemanha deixou de ter o VRT e passou a adotar o LEO. E a Europa segue isso. Outros países que também regulamentam a proteção da saúde ocupacional do trabalhador também adotam o LEO, baseado na exposição do risco. E quando a gente tem o LEO, a gente avalia de forma quantitativa a exposição. Quando a gente tem o VRT, a gente avalia de forma qualitativa. E eu coloquei essa imagem para a gente diferenciar isso daí. Qual que é a distância que a gente tem do ponto A para o ponto B? Qualitativamente, a gente não consegue medir a distância. A gente consegue falar que existe uma distância, um espaço entre A e B. Quando a gente avalia qualitativamente o benzeno, a gente não consegue falar qual que é o limite que o trabalhador está exposto. Não tem limite legal. É zero. Pelo VRT é zero. Verdade. Eu ia fazer um apelo, nós temos fazendo um mau esforço aqui para terminar no horário,
E eu vou deixar o painelista concluir com segurança, que eu garanti a todos. Você tem, no mínimo, mais 3 a 4 minutos. Obrigado, senador. Quando a gente avalia quantitativamente, a gente consegue precisar essa distância. A gente consegue avaliar de forma precisa a saúde do trabalhador. E, para finalizar, eu citei aí um artigo em que avaliou a exposição do trabalhador ao benzeno num posto de combustível. A NR15, o limite é 0. O resultado é 0. Aqueles dois limites, 0,5 e 2,5, são limites da CGIH, que já foram revistos. O Cienza colocou isso daqui. E aproveitando, Cienza, com relação à recuperação de vapor, a recuperação de vapor é uma tecnologia que foi implantada na década de 90, começou nos Estados Unidos. E é uma tecnologia que foi implantada por uma necessidade ambiental. Não era um limite de exposição ocupacional, era ozônio, poluição atmosférica de ozônio, que na baixa atmosfera é ruim. O ozônio é bom na estratosfera. Só que em 2012, a EPA, que é a Agência Ambiental dos Estados Unidos, ela mandou descomissionar essa tecnologia. Por quê? Porque ela é ineficiente, ela é custosa, ela gasta um dinheiro e não traz a resposta de eficiência. Então, a pergunta que eu coloco, nós vamos pegar uma tecnologia de fora, que lá, aonde ela foi implantada, pioneira, ela já não responde, ela já não é eficiente, e vamos trazer para cá? Então, a gente entende que deve-se defender o LEO. O LEO reflete dados de exposição ocupacional mundialmente utilizados, e a metodologia de avaliação do trabalhador, ela deve ser quantitativa, a exemplo do que existe normalmente no mundo afora. É isso. Obrigado. Muito bem. Meus cumprimentos ao senhor Bernardo Souto. Ele tinha 3 minutos, viu? Eu mantive conforme lhe prometi. Bernardo Souto, representante da CNC, no Grupo de Trabalho do Benzeno e do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Agora,